voltei com um livro. Obrigada por aceder ao meu canal. Veja o vídeo até ao fim. Critiquem, sugiram. E venho-vos trazer um livro, novamente, um livro um bocadinho grande e com uma temática muito especial, ligada à África e ligada às raízes da infame atividade que foi a escravatura dos povos africanos. E qual é o país onde tudo nasceu, toda esta prática nasceu, se bem que os árabes já praticavam na zona de Zanzibar, mas a nível europeu e com uma atividade económica organizada e produtiva, tem a sua nascente, digamos, no Congo. Que foi depois Congo Belga e depois República Independente do Congo. E isso tudo acontece por causa dos portugueses, efetivamente. Eles chegam na sua senda de descobrimentos, colocam um padrão junto à costa do Congo e 1492 e começam as suas atividades diplomáticas com os povos que lá residem, bem organizados, cada um com os seus chefes, e conseguem até converter um dos reis daqueles povos no Congo ao catolicismo. Mas, entretanto, as coisas começam-se a deteriorar e a entrar por um caminho perigoso. E o que é que acontece? Começa a nascer, a surgir a atividade da escravatura. Há negociantes que têm a oportunidade de trocar seres humanos por quinquilharias e muitas vezes são alguns chefes do próprio Congo, daquela zona, que os cedem aos brancos, porque são frutos de lutas e são os vencidos. Isso é uma prática já comum, mesmo antes de Cristo. A escravatura é muito antiga e tem uma prática comum na medida em que um povo que vence escraviza o outro, até um determinado tempo da nossa história humana, e efetivamente começam a traficar os escravos, sobretudo para a América do Sul, para as plantações de açúcar, depois de algodão. Este rei congolês que foi digamos, um fervoroso adepto dos portugueses e do catolicismo, viu durante todo o tempo a sua luta em vão. Escreveu cartas apelando a que essa prática acabasse. E, nomeadamente, Dom João III, salvo erro, não quis saber, as cartas nem chegavam lá, enfim, a economia o lucro tinha muito mais interesse, muito mais valor, e a escravatura continuou. Não sei que ele morreu, mudou o nome para Afonso, enfim, e alertou que estava realmente a minar toda aquela zona. Porque uma coisa era a escravatura, que já existia também do lado de Zanzibar, em África, mas outra coisa é o que os portugueses dão à humanidade nesse ponto, é uma prática organizada que vai minar a África por dentro. Bom, portanto, século XV, XVI, até mais ou menos o século XIX, a África no interior não era conhecido. Ninguém sabia o que existia realmente. O que se conhecia era a costa. E aonde eram recrutados e levados os negros para depois serem escravizados para a zona ocidental, para a Europa e para a América do Sul, para as plantações. Tudo isto vai terminar com o século XIX, com toda a tecnologia e com toda a sede de conhecimento e de inovação que acontece neste século, sem dúvida nenhuma. O continente africano é desbravado.
E é este livro que nos vai explicar isso mais em pormenor. E o livro chama-se O Fantasma do Rei Leopoldo II da Bélgica, por Adam Hochschild, que nasce em 1942 e é um grande escritor e é graduado em jornalismo pela Universidade da Califórnia. O livro está muito bem escrito, é bastante grande, eu ainda não acabei, mas resolvi já fazer uma síntese, na medida em que eu também já li outros livros sobre este tema, mas queria dizer que isto é um livro para quem gosta do tema, como eu, mas que tem pormenores bastante, para mim, um pouco demais. Ele faz um trabalho muito bom, muito exaustivo, mas chega a alturas que é um pouco mais difícil ler, não são tão, enfim, tão interessantes. Mas se provavelmente saltarmos uns pedaços também não tem mal nenhum. Dá para tirar bem uma perspectiva do que acontece realmente com o desbravar e exatamente com o que acontece no Congo belga e com respeito a este rei que é um verdadeiro psicopata, ganancioso. E já vamos ver o que é que se passa. Em primeiro lugar, queria-vos dizer que a Bélgica não existia como país, só surgiu em 1830 por via de uma luta e de uns problemas que com a Holanda e também com a derrota de Napoleão. Portanto, este reino enfim, nasce, num fundo, artificialmente, e temos este rei Leopoldo II, que no fundo não passa de um ambicioso, de um ganancioso, que resolve empreender uma luta, enfim, uma perseguição para ter uma colónia. Vocês sabem que no século XIX há a divisão do mapa cor-de-rosa, há o saque, a perseguição, a corrida ao terreno africano, em que ele é transformado numa verdadeira quinta e cortado em pedaços retilíneos, que não tem nada a ver com a história da África, para satisfazer a necessidade de mão de obra e de matérias-primas dos europeus, não tendo em conta absolutamente nada sobre o povo africano. E note-se que já nesta altura a escravatura já tinha sido abolida. No entanto, era mera fachada. E o rei Leopoldo veio a aproveitar-se disso para camuflar as suas atitudes. Até 1883 pode-se dizer que houve escravatura. Ela foi abolida, mas sempre existiu, nomeadamente a nível do povo árabe, foi um grande esclavagista do povo também africano. Mas eles resolveram atacar exclusivamente essa parte populacional que se dedicava ainda à escravatura. A escravatura, de alguma forma, na maioria desapareceu, foi proibida, porque também a economia já não lhe interessava que continuasse a haver escravos, porque em termos económicos era menos rentável, um escravo morria, acabava por si o meio de produção, o objeto de produtividade. É preferível ter empregados que consomem e que são a toda a hora substituídos por outros. E este rei Leopoldo, da Bélgica, resolve fazer uma caça literal à África e descobre o Congo. E porquê é que ele descobre o Congo? Livingstone, um grande anti-esclavagista, nesta altura vai à África para descobrir onde é a verdadeira nascente do rio Nilo. E é ele dos primeiros exploradores a conhecer a África por dentro. E, efetivamente, morre lá. Entretanto, numa das suas viagens, ele desaparece, não se sabe nada dele. Pois, na altura não havia telemóveis. E então, um jornalista resolve contratar
um homem que depois dá pelo nome Henry Morton Stanley, do qual há uma estátua no Congo ainda, muito mal feita, mas ainda lá existe, nem deveria lá estar, porque ele foi um dos principais, enfim, diabos, um dos principais pessoas que levaram à ruína daquele país. Mas aquela gente pôs lá uma estátua daquele energúmeno. Mas resolve contratar esse Henry Morton Stanley, que era um homem que tinha sido rejeitado pela própria mãe, que tinha ido para aqui e para acolá, para umas casas adotivas, depois foi para a América, enfim, tem uma vida bastante atribulada. É um homem que tinha problemas com mulheres, não conseguia concretizar as suas relações com elas em termos consumá-las, mas tinha uma persistência, uma resiliência e uma força muito grande. E consegue encontrar o Livingstone. Dr. Livingstone, I presume. Esta é a frase mais conhecida e ele conseguiu encontrá-lo. E acaba por partir de novo para a América, para o tal jornal, e o Livingstone fica lá e acaba por morrer de malária. Enfim, todas aquelas doenças em África era muito complicado. Entretanto, o rei Leopoldo sabe deste homem e resolve contratá-lo para fazer uma exploração do Congo, porque viu que era a única zona que ainda estava inexplorada e que os ingleses podiam ir usurpar. E ele faz uma série de diligências diplomáticas, falcatruas, coadjuvado com várias pessoas e com a conivência da altura do presidente americano, e consegue, sob a capa humanitária contra a escravatura, consegue que aquele local fique quinta dele, fique para ele, sobre a perspectiva de tomar conta de toda aquela zona. E aí começou o inferno daquele povo e as sevícias que são infligidas toda aquela zona maravilhosa com imensas matérias-primas. Os habitantes, os diversos povos, são completamente explorados, espancados, mutilados. É indescritível o que é feito. Aquela história que vocês bem sabem das mãos decepadas tem a ver com a borracha. O rei Leopoldo descobre que a borracha tem um lucro enorme, porque na Europa houve um homem que descobriu como fazer as rodas das borrachas de uma maneira efetiva e simples, e a partir daí há um boom em relação à borracha. E ele descobre que isso é maravilhoso para ele e que lhe vai dar um lucro enorme, e deu. E então todos os povos no interior, porque aquilo é tudo em África dividido em pequenos povos, digamos clãs, podemos chamar assim, que se recusavam a fazer os trabalhos que eles queriam, eles decepavam as mãos. E mais, havia contabilidade das mesmas. E por cada mão decepada, quem decepasse a mão recebia um X de dinheiro. Isto é perfeitamente infame, cruel. E como é que é possível que isto possa existir? Mas realmente a crueldade e a violência, apesar de tudo, tem vindo a aumentar. Na altura era muito mais. Os direitos humanos não existiam. As mulheres africanas eram acorrentadas com uns colares ao pescoço, separadas dos seus maridos, para eles poderem trabalhar. E eles ficavam com certeza a sofrer e acabavam por fazer o que eles queriam. A população do Congo, autóctone, diminuiu cerca de 60% devido a toda esta barbárie feita pelos belgas, com a autorização do rei Leopoldo. Para depois fazer o quê com aquele dinheiro? Para fazer uns monumentos, para fazer uns campos de golfe, e uma vida miserável. A mulher nem se lidava com ele. As filhas, 3 filhas, eram todas loucas. Uma vida completamente miserável. E a ganância era tanto que depois começou a pensar noutras zonas da África. Uma pessoa completamente louca. E, por fim, virou maníaco com a mania dos micróbios.
com medo, chegava a enrolar a longa barba com um saco para, não sei, para se constipar, enfim. Tudo isto é descrito no livro, é horrível. Eu já sabia parte, mas agora soube mais em pormenor. E a partir de uma certa altura descobre-se tudo o que está a ser feito nesta zona da África. E é na voz de alguns, enfim, de alguns homens bons. Um deles chama-se Edmund Morel e dá, pela primeira vez na história humana, dá-se uma campanha publicitária a nível mundial contra o rei Leopoldo. Portanto, pela primeira vez na história há uma campanha efetiva contra as sevícias, contra o desrespeito daquele povo belga. O rei Leopoldo acaba por perder aquele parque de diversão que ele tinha, onde ele explorava elefantes. A corrida ao marfim era bárbara, matavam os pobres elefantes constantemente, devem ter ficado quase todos dizimados, enfim, é uma população em extinção. Além da borracha e outras matérias-primas que eram trocados por quinquilharias, nem era o seu valor justo. O rei Leopoldo depois perde o poderio daquilo, mas passa para a Bélgica. A Bélgica continua as mesmas atividades e por fim, nos anos 60, temos a independência. E como vocês sabem, continua a mesma coisa. Atualmente acho que as coisas estão um bocadinho melhores, mas se virem outros meus vídeos que eu vou deixar o link para os mesmos, vão ver que dos anos 60 o que os governantes negros fizeram foram copiar os brancos. Aliás, inclusivamente na Libéria, foi libertada, foi para escravos livres, mas depois os próprios escravos dedicaram-se a fazer o que os brancos faziam, a escravizar os seus pares. Portanto, porque, enfim, primeiro porque é a ganância e depois não sabiam fazer outras coisas. E há sempre um mimetismo das coisas negativas. Se vais para um país e não dás ferramentas às pessoas para evoluírem, educação para se instruírem e para desenvolver o país, vais pelo caminho mais fácil. Bom, o livro, para quem se interessa destes temas africanos e do século XIX, de todas as sevícias e crueldades que os brancos fizeram, que é uma verdade, são bem responsáveis por muita da desgraça do planeta e muitas coisas que acontecem hoje têm a ver com o poderio desta raça. No caso é branca, podia ser ao contrário, mas o que é certo é que aconteceu uma pressuposta hegemonia intelectual, que acham-se que têm o direito de catequizar, de dar instruções religiosas e salvar não sei do quê. Pelos vistos, deveria ser ao contrário. Bem, e por isso faz verdadeiras explorações e condena-se um continente maravilhoso para a ruína e muito lentamente tem vindo enfim, a desenvolver-se e alguns países a terem uma situação mais equitativa e democrática e respeitadora também das tradições, se bem que muitas coisas ainda acontecem que não deviam acontecer, nomeadamente em relação às mulheres, a mutilação genital, enfim, e o facto das mulheres serem bastante alvos de assédio e de violações. E o facto também dos governantes africanos pensarem que o que eles devem fazer é
abarcar todo o dinheiro e o povo não interessa nada. Nem se preocupam em fazer monumentos, nem fazer... o que interessa é a ganância. Não sei para quê, depois morrem todos, desaparecem todos ou têm uma vida miserável. O dinheiro nem sempre compensa tudo. E o dar é muito mais gratificante do que estar constantemente a querer e não parar naquela ganância, naquela sede de ter e ter mais. Leiam um livro, caso não gostem deste tema. É um livro um pouco difícil talvez de ler, tem que se gostar, mas no entanto devo dizer que o estilo é muito bom, bem escrito, uma pesquisa extremamente bem feita, um trabalho profissional. E sem pretensões e bastante objetivo. Um bom livro sobre este tema que eu já tinha pensado em ler há algum tempo atrás e agora tive agora a oportunidade. E falta-me ler o último pedaço, mas quis trazer, porque há muito tempo que não trazia muitos livros para vós. Mais uma vez, Fantasma do Rei Leopoldo. Tinha uma cara de mau. Via-se bem que era uma pessoa má, basta olhar também se ver a fotografia dele, a pintura dele, digo, e realmente das partes tristes da história europeia é este rei. O que ele fez é revoltante. Adman Hochschild, o fantasma do rei Leopoldo. Leiam, vão ficar mais conhecedores sobre este tema. Beijinhos e até à próxima!